essa simulação que nós fizemos aqui no nosso circuito passa-faixa ativo, nós usamos o Ampiop PL072 que tem aqui no nosso datasheet. O circuito foi polarizado com uma resistência de 3.9K em paralelo com a capacitância de 10 nano, e na porta inversora nós entramos com uma resistência de 680 ohms em série com uma capacitância de 680 nano. Aí aqui nós fizemos a medição. Aí nós fizemos uma varredura de 30 Hz até 40.000 Hz. E aqui está o esboço do diagrama de Bode, onde o traçado lá em cima é o ganho máximo e o traçado embaixo é as frequências de corte. Modelagem e análise de um filtro passa-faixa ativo. O grupo é composto por eu, Yuri Rodrigues Figueiredo. E eu, Júlio César Oliveira Fernandes. O filtro passa-faixa ativo é um filtro que tem frequência de corte tanto em frequências baixas quanto em frequências altas. E ele é um filtro considerado ativo, porque além de selecionar uma banda de passagem, ele amplifica o nosso sinal de entrada. E ele também pode ser considerado somatório de um filtro passa-baixa com um filtro passa-alta. Então, se nós retirarmos o capacitor C2, nosso filtro vira um filtro passa-alta, e caso retirarmos o capacitor C1, vira um filtro passa-baixa. Então, se analisarmos a frequência de entrada do nosso sistema, quando a frequência for muito baixa, a reatância capacitiva de C1 e C2 será elevada ao ponto de o circuito ser considerado chave aberta, e o sinal não chegará no amp-op, não sendo amplificado. E com o aumentar da frequência, o circuito vai atingir a primeira frequência de corte, onde o sinal de entrada chegará no amp-op e ser amplificado. E com o aumentar da frequência, o circuito vai atingir a nova frequência de corte, a elevada, onde a frequência será alta ao ponto de a reatância capacitiva C1 e C2 ser muito baixa ao ponto de formar um curto sobre o amp-op. Assim, o sinal de entrada não passará pelo amp-op e ser amplificado. A frequência de corte ela é obtida por 2π R1C1 no caso das frequências baixas, e nas frequências elevadas 1 sobre 2π R2C2. A banda de passagem no filtro passa-banda, ele é resultante da banda de passagem do filtro passa-alta com o filtro passa-baixa, como dito anteriormente e mostrado no gráfico abaixo. Nós projetamos o nosso circuito para que ele opere com a frequência de corte inferior em 344 Hz e em altas frequências 4.080 Hz, pois assim nós temos uma ampla faixa entre as duas frequências e também conseguimos encontrar valores de resistências e capacitâncias em valores comerciais, para assim conseguir projetar nosso circuito físico. Então a capacitância C1 ficou com 680 nanofarads, a capacitância C2 10 nanofarads, a resistência R1 680 ohms, a resistência R2 3.900 ohms e o nosso amp-op foi o TL702. Então, substituindo valores na forma de frequência de corte, a frequência de corte baixa nós temos, como dito, 344 Hz e a frequência alta 4.080 Hz. Agora eu vou falar um pouco sobre a modelagem matemática do nosso circuito. Considerando o amp-op ideal e com resistência entrada infinita, teremos que não entrará corrente pela porta inversora. Então, toda corrente que vem por R1C1 irá subir para o paralelo de C2 com R2. Com isso, temos a tensão na entrada da porta inversora igual a zero. Tendo assim, conseguimos fazer a análise das correntes. A tensão da fonte ficará toda em cima da série de R1 e C1, e a corrente que sobe será dA menos VO de T, R2 paralelo com C2. Aplicando a transformada de Laplace da função montada anteriormente, temos que V in de S sobre R1 mais 1 sobre C1 de S é igual a menos VO de S sobre R2 paralelo com 1 sobre C2 de S. Abrindo o paralelo de R2 e C2, temos que é igual a R2 sobre R2 C2 de S mais 1. Isolando VO de S por Vin, encontramos essa equação.
Como a equação anteriormente era uma divisão por divisão, podemos passar o denominador multiplicando. Passando o denominador multiplicando, obtemos menos R2C1 de S sobre R2C2 de S mais 1. Tudo isso que multiplica R1C1 de S mais 1. Abrindo a multiplicação, chegamos à nossa função de transferência, que é VO de S sobre N de S, que é igual a menos R2C1 de S sobre R2 vezes R1 vezes C2 vezes C1 de S ao quadrado, mais R1, C1, mais R2, C2, que multiplica S, mais 1. Agora, dividindo a equação por R2, R1, C2, C1, para isolar o termo S ao quadrado, deixar ele livre, com múltiplo igual a 1, obtemos que a nossa função de transferência VO de S sobre 1 de S é dada por 1 sobre R1, R2 de S, sobre S ao quadrado, mais C1, R1 de R1, mais C2, R2, sobre C2, C1, R2, R1. Isso tudo multiplica S, mais 1 sobre C2, C1, R2, R1. Lembrando que a ordem da função de transferência é dada pela quantidade de armazenadores de energia. Como o nosso circuito tem 2 capacitores que eles armazenam energia, nossa função de transferência é de ordem 2. Agora eu vou falar um pouco da análise para a gente fazer nosso espaço de estado. Para montar nosso espaço de estado, nós definimos variáveis de estado, sendo x1 como a tensão no capacitor 1, x2 a tensão no capacitor 2. Definindo a derivada de tensão de cada capacitor, obtemos que a derivada da tensão do capacitor 1 é igual à corrente que passa pelo capacitor 1 sobre sua capacitância C1. E a derivada da tensão do capacitor 2 é igual à corrente que passa pelo capacitor 2 sobre a capacitância 2. Modelando o circuito para encontrar a corrente que passa pelo capacitor 1, temos que a corrente que passa pelo capacitor 1 é igual à tensão da fonte menos a queda de tensão sobre o capacitor 1 sobre R1. Com isso, conseguimos encontrar a corrente que passa pelo capacitor 1, que é a mesma que passa pela resistência R1, porque eles estão em série. Modelando o circuito para encontrar EC2, obtemos que a corrente que passa pelo capacitor 2 é igual à corrente do capacitor 1 menos a corrente que passa pela resistência. A corrente que passa pela resistência pode ser dada pela tensão no capacitor 2 sobre R2. Como R2 e C2 estão em paralelo, eles têm a mesma tensão. Com isso, conseguimos fazer essa análise para associar a corrente que passa na resistência 2. Substituindo a corrente C1, que encontramos anteriormente, na equação de C2, conseguimos obter IC2 em função apenas de variáveis de estado. Agora, substituindo os valores de C1 e C2 na equação da derivada de tensão, temos que a derivada da tensão 1 é igual à tensão da fonte sobre R1C1, menos tensão do capacitor 1 sobre R1C1, e a derivada da tensão do capacitor 2 é dada pela tensão da fonte sobre R1C2, menos a tensão do capacitor 1 sobre R1C2, menos a tensão do capacitor 2, R2C2. Substituindo as variáveis de estado na equação, obtemos que a derivada de x1 é igual a V de t sobre R1C1 menos x1 R1C1. Já a derivada da tensão do capacitor 2 substituímos por x2, que é igual a tensão da fonte sobre R1C2 menos x1 sobre R1C2 menos x2 sobre R2C2. Com isso, conseguimos montar a matriz de estado, que é x1' e x2'. Agora, analisando a saída, temos que VO de t é igual a menos a tensão do capacitor 2. Então, podemos associar a tensão do capacitor 2 com as variáveis de estado, e x2 é igual à tensão do capacitor 2. Então, com isso, obtemos VO de t igual a menos x2. E conseguimos montar nossa matriz de saída. Agora, os resultados obtidos no laboratório. Nós usamos o osciloscópio Tektronix TDS para pegar os valores de frequência do nosso circuito, onde o canal 1 CH1 refere a tensão aplicada na entrada e o canal 2 a tensão de saída. Os resultados esperados indicam que a frequência de corte, as duas frequências de corte, ela tem que gerar um ganho que se aproxima a 70,7% do ganho de tensão máximo entre as bandas de circuito. E o ganho de tensão máximo ele é gerado pela frequência central entre as bandas. E essa frequência central entre as bandas ela pode ser definida pela raiz quadrada da frequência baixa
vezes a frequência elevada, que é 344 vezes 4048, e encontramos 1.18 kHz. Então, o grafo 1 é a frequência no ganho máximo. Pela equação anterior, a nossa frequência que gera o ganho máximo estava em torno de 1.18 kHz, mas a obtida no laboratório foi 1.299 kHz, aproximando 1.3 kHz. Então, o nosso ganho máximo ele foi 4.72 volts pico a pico, como mostrado no CH2 do gráfico, dividido pelo CH1 pico a pico, que foi 940 mV, encontrando assim 5,02 de ganho. Então, o ganho nas frequências de corte tem que ser 70,7% de 5,02, o que daria 3,55 de ganho. Então, plotando o gráfico no MATLAB, a resposta do sistema à entrada de 940 mV na frequência que gera o ganho máximo, observamos que é bem parecido com os resultados que obtivemos no laboratório. Então, podemos ver que o sinal de entrada, que é o laranja, ele está 180 graus de defasagem da entrada, porque nós polarizamos a porta inversora do amp-op, e que o ganho máximo ele é próximo de 5, que foi o encontrado, 5.02. O grafo 3 ele é o ganho de tensão na frequência de corte superior. A frequência de corte superior nós calculamos que foi em 4.080 kHz. No entanto, no laboratório, a nossa frequência de corte superior foi encontrada em 4.052 kHz. Calculando o ganho, pegando 3.28 volts pico a pico do canal 2, dividido pelo 960 mV do canal 1, nós encontramos um ganho de 3.42, um valor que é próximo ao ganho esperado de 3.55. O gráfico 4 é a resposta do sistema à entrada de 900 mV a 4.050 kHz, ou seja, na frequência de corte superior. Também observamos que no MATLAB encontramos valores muito próximos do obtido no laboratório, onde a frequência, a tensão de saída, que é a linha azul, está próxima a 3,6 volts, que é a nossa tensão de saída do sistema, o que geraria um ganho próximo de 3,42, já que nossa entrada foi 960 mV. Agora eu vou falar um pouco da análise do nosso sistema na baixa frequência. Nós utilizamos uma tensão de pico a pico no canal 1 de entrada de 980 mV e tivemos uma saída no canal 2 pico a pico de 4 volts. Para validar nosso projeto, nós utilizamos o MATLAB, onde nós passamos para o MATLAB uma função de transferência, colocamos os 980 mV de tensão de entrada e uma frequência de 344 Hz. Como pode-se observar, tivemos a mesma saída do osciloscópio na prática com a teoria. Então, conseguimos validar nosso modelo. Como a frequência está abaixo da frequência de pico, o nosso ganho começa a atenuar. E então a gente não tem mais o ganho máximo e tem cerca de 79,8% do ganho. Aqui também, para validar, nós utilizamos um software de simulação, o LT Spice, onde nós pegamos o pica-pico da saída e o pica-pico da entrada e fizemos o ganho do aproximadamente 4, que é aproximadamente o ganho que achamos no MATLAB e no ganho que achamos no osciloscópio, como fizemos na prática. Agora, falando um pouco do nosso código do MATLAB, que nós fizemos a simulação para fazer a validação do nosso modelo. Aqui nós definimos a amplitude de 960 mV, uma frequência de 4.052 volts, que aqui estava acima nas altas frequências. Definimos um FS, que é uma taxa de amostragem, uma duração total do sinal, que foi 0,1 segundos, um vetor de tempo, e geramos o sinal de entrada, que foi nossa onda sinoidal. Para simular a resposta ao sistema, foi usada a função LSIM. Ela vai pegar todos os valores da nossa função de transferência, da nossa entrada e do nosso tempo, e vai plotar nosso gráfico de saída. Conclusão. Obtivemos um resultado satisfatório com o projeto, uma vez que os resultados teóricos e práticos que obtivemos convergiram.
tendo valores bem próximos, tanto na simulação no software MATLAB e LTSpice, quanto nos obtidos no projetos físicos pelo osciloscópio. A única discrepância que nós obtivemos foi no ganho de frequência de corte inferior, ou seja, em 344 Hz obtivemos um ganho de aproximadamente 4, e o esperado era 3,55, que é os 70,7% do ganho máximo. A princípio, suspeitamos que foi ocorrido devido a alguma harmônica ou uma capacitância parasita, afinal nós projetamos numa protoboard, mas quando fizemos na simulação do LTSpice, como mostramos acima, o ganho na frequência de corte de 344 foi mesmo 4. E também quando plotamos a função de transferência no MATLAB, obtivemos o mesmo ganho de 4. Então, concluímos que a frequência de corte de 344 Hz gerou um ganho a mais do esperado de 3,55.